E aí, você tá ligado nas principais características aí do período pré-homérico, o primeiro período da história dos gregos? Se não, vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui é o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai estudar aí Antiguidade Ocidental, Grécia Antiga, mas antes, é claro, não deixe de se inscrever no canal, compartilha aí com a galera, ativa o sininho, dá um like aí no vídeo já também e segue a gente no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify, hein? Não deixe de seguir a gente lá, ouve a gente, também compartilha aí e deixe o seu comentário. Quero saber o que você está achando então no canal, hein? Se liga aí que aqui agora a gente vai fazer uma introdução aí, né, da Grécia Antiga. A gente dividiu essa, né, aula em várias aí para vocês. E aqui, é claro, a gente tem que lembrar que com Grécia Antiga, a gente está iniciando também o estudo da Antiguidade Ocidental. Lembra que a gente tem o estudo lá, né, da Antiguidade Oriental, civilizações como Egito Antigo, né, também Mesopotâmia, os persas, os fenícios, os hebreus, naquela região lá do Crescente Fértil ou o Oriente Próximo, o Nordeste da África, até regiões como o atual Iraque, Irã também. Lembrando então que com Grécia e Roma antigas, iniciamos o estudo da Antiguidade Ocidental. Lembrando que por isso então conhecido como Antiguidade Greco-Romana. E é claro que também de associar aí esse momento, né, estudar como a Antiguidade Clássica. Lembrando aí que as civilizações grega e romana foram muito importantes aí na influência, na formação da atual civilização ocidental. E aqui a gente tem que analisar não só aí, né, essa questão do primeiro período, aí, o período pré-homérico, mas também a região como ela foi aos poucos aí sendo ocupada e também dividida numa divisão, digamos, meio natural aí pra gente. Primeiro, é bom lembrar que Grécia Antiga, hoje, é claro, a gente tem o país Grécia, então você pensa ali na região da Grécia hoje, mas especificamente o que a gente poderia colocar como a Península Balcânica. Lembra a península, um pedaço aí de terra que se projeta aí do continente ao mar, né, cercado por três partes aí, né, cercado por mar aí e uma parte ligada então, né, por terra. E talvez você já tenha ouvido falar de Península Itálica, região da Itália lá, Península Ibérica, região de Portugal e Espanha também. E aqui estamos falando da região dos Balcãs, ou a Península Balcânica ou o leste europeu. E essa região que historicamente aqui com a Grécia a gente pode dividir em Grécia continental, Grécia peninsular, Grécia insular e Grécia asiática. Lembrando a Grécia continental, que seria o norte então da Península Balcânica, a Grécia peninsular, que seria a península propriamente dita, né, o sul então da Península Balcânica, a Grécia insular, que é o conjunto lá de ilhas, né, do Mediterrâneo Oriental, que marca então também lembra a presença da maior ilha aí, que é a ilha de Creta, e a Grécia asiática, que seria essa presença aí grega na parte mais oriental ou mais asiática dos territórios que eles ocupam então. Lembrando também que vai que você fala, professor, eu tô meio perdido aí, não sei nem onde eu tô no mundo nesse momento. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse mapa aqui para vocês, hein? Você está vendo esse mapa aí? Lembrando então que nós temos aí para você em verdinho ali a Grécia continental. Você está vendo lá em cima Tessália, Etólia, se você está vendo até ali, né, Atenas, perto ali de Ática, tá vendo ali? Você responde para mim, né, se está vendo aí. Também aí, né, em rosinha, a Grécia peninsular, que é o sul então, a península propriamente dita, esse pedaço de terra se projetando ao mar. Isso você está vendo ali Esparta, então, né? Beleza? Também você tem ali a Grécia, né, insular, que são então essas ilhas. Lembra a maior ilha de todas aqui, ele de Creta, estou quase encostando aqui, certo? E também aí a Grécia Oriental, que é a parte ali em amarelinho, como você está vendo, né, aqui em cima, na verdade, para nós, então, né, até a região ali, como você talvez esteja vendo, Mileto, por exemplo, e mais acima ainda lá, Troia também, certo? Então ficar esperto nessa divisão aí que você tem da Grécia continental, o norte ali da Península Balcânica, a Grécia, né, insular, que são essas ilhas então aqui, né, do Mar Mediterrâneo Oriental, a Grécia peninsular, o sul da península, a Grécia então também asiática aí ou oriental, correto? Então essa divisão aí que você pode falar da Grécia nesse momento aí ou nessa ocupação dos gregos dessa região.
Muito importante para a gente, então, aí analisar essa introdução, associar essa região e também para nós as condições geográficas dessa região que vão acabar influenciando até a formação aí, né, de algumas características políticas e econômicas dos gregos também. É bom lembrar aí também que a gente tem, né, essa região banhada aí pelos mares Egeu, Jônio e Mediterrâneo, uma coisa que também é associar a presença dos gregos, né, nos mares, através da navegação, do comércio marítimo, é claro, da ocupação dessas ilhas aí também, certo? E, é claro, as influências culturais, né? Se lembrando que a gente pode falar, além das influências aí que os gregos deixam, né, para os romanos, que vão, né, posteriormente também aprofundar essas influências para nós ocidentais, nós temos, né, originais contribuições aí dos gregos, como a filosofia. Se você lembra lá, não só os, né, os pré-socráticos, o Sócrates, né, o Platão, Aristóteles e tal, mas também a criação do teatro, lá, o desenvolvimento do teatro, né, o lance da comédia, da tragédia e tal, e também os Jogos Olímpicos, né? Que aí que vem aquela história de que você fala, pô, os gregos eles eram tão diferentes entre si, o que fazia deles gregos? Primeiro de tudo, é claro, né? De repente a língua, assim, aquela coisa, tô falando grego? Não, né? Então você tem essa história de que todos eles tinham a mesma cultura, todos eles eram gregos, né? Mas também aí você pode falar a própria situação deles, né? De 4 em 4 anos lá se reunindo nos Jogos Olímpicos, né? Então eles também se sentindo gregos, isso aí, lembra que os Jogos Olímpicos, uma série de, né, modalidades lá de disputas de modalidades esportivas e também culturais, artísticas e tal, em homenagem aos deuses do Monte Olimpo. Até por sinal lembrar aí, né, de que a religião deles, politeísta, antropomórfica, que hoje é associada com mitologia, né? Só que lembra, eu acho mais interessante falar, a religião dos gregos. Afinal de contas, hoje nós temos muitas religiões também que, se for bobear, daqui a um tempo serão vistas, né, como também aí mitologias. Mas isso aí é outro assunto. Lembrando aí que nós temos, então, no estudo aqui dos gregos, inicialmente esse processo da influência das condições geográficas da região da Península Balcânica. Primeiro de tudo, uma região com um relevo muito montanhoso e também acidentado. Lembrando que esse relevo montanhoso, a existência de montanhas, que às vezes tinham lá entrecortadas, né, uma planície, um planalto e tal, mas essas montanhas dificultavam aí os contatos entre os gregos. Por isso você pode falar de que esse relevo montanhoso meio que favoreceu a organização política dos gregos predominante lá das cidades-estado, ou das chamadas polei, ou da polis grega. O caso de Esparta, de Atenas. Então é bom lembrar que esse relevo montanhoso ele meio que colabora também para esse processo aí que você tem de, né, meio que isolamento aí dos gregos, meio que separados então por essas montanhas. Também é bom lembrar aí a existência de poucos planaltos ou planícies férteis, existem, mas até a pouca quantidade deles leva a disputa aí muito forte entre os gregos. É bom lembrar que os espartanos lá, dizes Esparta, você lembra que o cara está caindo até hoje lá, na verdade eles são aí moradores de uma região fértil. E até não só por isso, né, por eles precisarem defender a terra lá, mas eles são um povo aí guerreiro, que eles vão precisar constantemente defender um território que é fértil numa área predominantemente lá montanhosa ou acidentada, que é difícil aí de plantar também. Que é outra coisa básica da gente lembrar, né, que esse sólido, né, esse solo, ele era árido, pedregoso, rochoso, e aí também essa dificuldade de plantar, mas ao mesmo tempo o desenvolvimento que a gente pode, né, associar com uma pecuária, um pastoreio. O que não necessariamente depende de um solo lá, né? Depende, é claro, do boi e tal, da vaca, do rebanho que você está criando, né? Da cabrito, do cabritinho, do bode, mas essa ideia aí que você tem, né? De que o pastoreio acaba sendo desenvolvido. É que nem, não sei se você já viu lá, mas na Grécia, às vezes a gente tem aquele cabrito montanhês, você olha lá, não sei se já viu um vídeo lá, tem lá uma montanha que vai dando um zoom, tem um cabrito lá no meio de uma pedrinha, assim, do negócio, assim, um cabritinho lá olhando lá no meio, você fala, como é que chegou lá em cima naquela montanha? Mas já deve ter visto isso aí, geralmente é filmado lá na Grécia mesmo. Então, pecuária aí, né, um bodezinho, um animal aí mais quadrúpede também, né, você tem então essa produção aí sendo desenvolvida. Mas na agricultura não era muito bom, mas ao mesmo tempo esse pessoal se acabou voltando para o mar, que é aí que você tem essa ideia da condição geográfica ter aí para os gregos um litoral muito recortado. Esse litoral muito recortado, formando portos naturais, o que favoreceu também os gregos a desenvolver a navegação, o comércio marítimo, a pesca, que é uma coisa muito associada lá com a história dos atenienses. Então ficar esperto também no desenvolvimento do comércio, da navegação, né? O comércio marítimo, a navegação, a pesca, que também marcam aí os gregos, que é outra coisa também, que as condições geográficas
geográficas influenciaram. Uma outra coisa também importante para a gente é o estudo desse primeiro período da história dos gregos, que é o período chamado de pré-homérico. Você lembra, professor, por que ele é chamado assim? Porque ele antecede o período seguinte, que é chamado de período homérico. Lembrando que ele também pode aparecer como um período aqueano ou período micênico. Depende aí do autor, é claro, mas pode variar essa definição, mas é mais ou menos o mesmo período entre aí o século 20 a.C. a século 12 a.C. Isso também pode variar, né, conforme o material, o autor aí que você está olhando, é claro, lendo básico aí. Mas nós temos aí o período pré-homérico ou período aqueano micênico, com o período da formação da civilização dos gregos. É o momento, então, que nós temos, né, não só o desenvolvimento dos primitivos habitantes da região, que eram chamados pelasgos ou, né, pelágios, mas também a entrada de 4 povos aí do ramo indo-europeu, de regiões para hoje, para nós seria mais ou menos ali a Rússia e tal, ou o norte dessa península balcânica. Esses 4 povos vão entrar nessa sequência: aqueus, jônios, eólios e dórios. Só é bom lembrar que os 3 primeiros povos vão entrar de forma pacífica, enquanto o último povo, os dórios, vão entrar de forma violenta, provocando algumas transformações importantes para até a transição desse período para o próximo período, o período homérico. Lembrando que os 3 primeiros povos, então, principalmente os aqueus, vão se misturar pacificamente com os pelasgos e vão desenvolver o que vai ser as bases da civilização grega. E é bom lembrar, esses aqueus, junto com os pelasgos e esses outros povos que vão entrando aos poucos, vão desenvolver uma civilização que também vai, né, ficar conhecida como seria essa civilização grega surgindo, mas uma civilização também conhecida como micênica. Por isso lembra, período aqueano por conta dos aqueus e período também micênico por conta dessa civilização que os aqueus vão formar com os pelasgos, que vai então ser característica pela, né, formação de cidades, que é aí que nós temos. Os aqueus então vão fundando cidades, a cidade mais importante, a cidade de Micenas, e por isso então o desenvolvimento dessa civilização ou desse período ficar conhecido como micênico. Só que é muito interessante que esses aqueus, aos poucos, também vão começar a entrar em contato aí com uma galera que vivia lá na maior ilha do mar Mediterrâneo Oriental, que era a ilha de Creta, que são, é claro, os cretenses. E aí que nós temos que os contatos com os cretenses são muito relevantes aí para os gregos já, vamos chamar de gregos já, ou dos micênicos nesse momento. Até pode aparecer que a junção aí dessa civilização com os cretenses leva ao desenvolvimento de uma civilização chamada cretomicênica. Mas aí é bom lembrar que os cretenses, eles eram bons aí navegadores. Até pode aparecer aquela ideia, né, do termo de talassocracia, o governo dos mares, geralmente associado aos fenícios, também associado aos cretenses, que moravam numa ilha e também eram voltados literalmente para o mar. Para onde eles olhavam era o mar, porque eles estavam numa ilha, certo? Mas a ideia então de que os cretenses se voltam para a navegação, comércio marítimo, manjavam muito de navegar, é claro, no mar aí nesse momento. E aí que você tem de que os gregos ou os micênicos entram em contato com os cretenses, absorvem a sua cultura náutica, vão trocar experiências ali e olha que legal, aos poucos os gregos vão começar a se tornar concorrentes dos cretenses nesse comércio marítimo. Por isso que os gregos, com o tempo, acabam então eliminando os cretenses. E olha que legal então, depois de absorver a cultura náutica de navegação dos cretenses, os gregos invadem a ilha de Creta e destroem a ilha de Creta. Uma situação que pode aparecer para vocês associada aí àquilo que é conhecido como a lenda do Minotauro. Lembrando, está aqui para vocês a representação então de Teseu matando o Minotauro. No outro vídeo a gente conta lá toda a lenda e tal, mas lembrando então que o Teseu, que representa a Grécia na lenda do Minotauro, mata então o Minotauro, que representa para nós a cidade ou a ilha aí de Creta. Então, nesse contexto é bom ficar esperto que a referência, né, da lenda do Minotauro envolve essa ideia dos contatos dos micênicos, dos gregos com os cretenses, da absorção da sua cultura náutica e também aí da destruição da ilha de Creta pelos gregos. Bom, com isso aí é bom a gente lembrar que o finalzinho do período lá pré-homérico, a partir do século 14 a.C. a 12 a.C., vai ser marcado pelas invasões violentas dos dórios, que é aí que nós temos a invasão dos dórios a partir do século 14 a.C. Essas invasões, então, são violentas e vão atacar aí essas cidades que formavam essa civilização que estava existindo lá, creto-micênica ou micênica, ou a civilização grega, já podemos falar também. Então, aí eles vão
vão atacar as principais cidades. E é bom lembrar, esse povo aí é guerreiro, esse povo não está muito preocupado, por exemplo, com cultura. Por isso você pode falar também que você tem aí um registro nesse período do século XIV a.C. para frente aí, de um declínio da vida urbana, porque eles vão atacar as cidades, por isso aí você já pode associar um êxodo urbano, o pessoal saindo da cidade, fugindo para o mato, também fugindo para o campo, e também o declínio da vida cultural. Que é aí que vai aparecer para a gente até a tradição oral posterior lá com Homero, né? Os poemas atribuídos a Homero, como Ilíada e Odisseia, que são passados, né, através da tradição oral, porque fala-se que em algumas regiões aí da Grécia, a partir da invasão dos dórios, a escrita praticamente desapareceu. A escrita, então, teria desaparecido em algumas regiões. Mas lembrando também, né, de que essas invasões vão levar a prisioneiros de guerra, e esses prisioneiros de guerra que acabam tornando-se também escravos, então, desses invasores. E além disso, como eu já falei, um processo então de êxodo urbano, que são as pessoas deixando as cidades e indo para o campo, ou também o que pode aparecer com um processo de dispersão pela Península Balcânica. Lembrando que a palavra dispersão também pode aparecer para a gente como diáspora, que é uma coisa que marca os hebreus também lá, mas diáspora então é a dispersão. Então aqui a gente pode falar da primeira diáspora ou da primeira dispersão grega, porque vai ter uma segunda, a gente vai ver ao final do período pré-homérico. Mas lembrando então que essa primeira diáspora grega, ela representa para a gente então esse momento em que os gregos vão começar a cada vez mais a se expandir aí pelo resto da Península Balcânica. Então, é a ideia de que os dórios invadem, né? E aí essas cidades são atacadas e a população desesperada sai correndo e foge literalmente para o mato. Então, aí há essa dispersão. No outro vídeo, a gente verá que a segunda diáspora grega é quando você tem a dispersão aí pelas ilhas e margens do mar Mediterrâneo. Então, é um outro processo aí de dispersão de diáspora, correto? Ficar esperto nisso aí, hein, gente? E lembrando aí, é claro, que com isso a gente chega aí ao final, então, do vídeo. E você aí, né, segue o canal que já a gente lança aí, né, acompanha que vai ter os outros vídeos aí, parte 2 de Grécia Antiga, 3, 4, quanto for ainda, não filmei tudo, mas a gente vai na sequência. E é claro, se você ainda não deu aquele like, não ativou o sininho, não também aí seguiu a gente lá no nosso Instagram, do Facebook, né, do Instagram e o Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir a gente no nosso podcast no Spotify. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo aula aqui com o Prof. Elvis do História em Casa. Valeu, galera.